Cai uma forte neve numa noite de inverno fria. Você está dentro da sua casa aconchegante, assistindo a um filme histórico que se passa na Idade Média. Ao tomar outro gole de chocolate quente, você não pode deixar de se perguntar como as pessoas sobreviveram ao inverno naquela época. Nesse exato momento, a tela da sua TV de repente se transforma em um portal e te puxa para dentro. Uou! Você abre os olhos e se vê no mundo do filme que acabou de assistir. Um homem se aproxima de você e diz: "Bem-vindo à minha vila medieval. Eu sou Bartolomeu e chamei você aqui para responder a sua pergunta." Antes de mais nada, deixe-me dizer que as condições se tornam extremamente difíceis quando o frio chega, e não apenas para os países do norte. A Europa continental também sofre com o clima brutal. O inverno é uma espécie de desaceleração para todos nós. Veja bem, geralmente associamos o inverno à velhice e à pobreza por causa de todas as mudanças que ocorrem na natureza nesse período. Por exemplo, não podemos cultivar nada enquanto a neve cobre a nossa terra. No início do século XIV, as coisas começaram a ficar ainda piores, porque começamos a ver os primeiros sinais do que você pode conhecer como a pequena idade do gelo. As temperaturas frias atingiram o pico. Anomalias climáticas e eventos extremos, como inundações repentinas ou tempestades de granizo, começaram a ocorrer, o que aumentou nossa agonia. Veja o inverno de 1359, por exemplo. No centro da Itália, a neve atingiu alturas extraordinárias. As pessoas tiveram que jogar a neve nas ruas para liberar seus telhados, e por causa disso algumas cidades foram completamente bloqueadas. Seus habitantes ficaram presos em casa por vários dias. Outro exemplo disso é o inverno de 1389. A queda de neve foi tão grande na região de Lozère, na França, que as fazendas e casas de muitas pessoas foram destruídas. Bartolomeu percebe que você começa a tremer. Você não está preparado para essa jornada de volta aos invernos medievais, pelo que vejo. Vamos caminhar até minha casa e encontrar algumas roupas mais quentes para você. Como pode ver, já estou de casaco, cachecol e luvas, tudo de lã. Também tenho botas feitas de couro de veado. Ainda assim, tudo isso não é suficiente para se manter aquecido quando se está do lado de fora. É por isso que geralmente colocamos outras roupas por baixo para manter o calor preso. A propósito, a lã pode ficar pesada e coçar às vezes. Assim, por baixo de nossas roupas externas de lã, também usamos roupas íntimas de linho. O linho funciona como uma barreira entre a lã e a pele, tornando-nos um pouco mais confortáveis. Também é mais fácil lavar roupas de linho e elas secam bem mais rápido que as de lã. Os mais ricos podem forrar suas roupas de inverno com peles, e nós, camponeses comuns, às vezes usamos coelho e cordeiro para o mesmo propósito. Não é tão glamuroso, mas ainda é eficaz. Também podemos caçar alguns animais selvagens e pássaros. Mais uma vez, as leis de consumo são muito claras sobre quem pode vestir o que de acordo com sua posição social. Veja a Lei Suntuária Inglesa de 1363, por exemplo. Ela afirma que esposas e filhas de artesãos e camponeses proprietários de terras só podiam usar peles de cordeiro, coelho, gato e raposa. Você percebe uma esfera de metal de aparência estranha no bolso de Bartolomeu e pergunta o que é. "É um aquecedor de mãos", diz ele enquanto o entrega a você. "Se vamos ficar muito tempo ao ar livre, levamos um desses conosco. Caso contrário, os dedos podem ficar dormentes, sabe? Agora, olhe bem e você verá que ele tem pequenos orifícios em sua superfície. Isso ajuda o calor a escapar para que possamos aquecer nossas mãos sem queimá-las depois de enchê-las com carvão em brasa." "Que diferente", você diz, e pensa em como é sortudo por viver nos tempos modernos. Com apenas um clique no conforto da sua casa, você pode encomendar aquecedores de mão instantâneos Hot Hands da Amazon. E nenhum carvão é necessário. Você pode até colocá-los dentro dos sapatos para aquecer os dedos dos pés, pois eles cabem no bolso, ao contrário dessa esfera de metal. Você e Bartolomeu chegam à casa dele. Você percebe que ele não tira nenhuma de suas roupas exteriores. "Mantemos tudo ligado durante os meses mais frios, porque o aquecimento interno nem sempre é bom", diz ele. Como pode ver, a lareira está aqui no centro das nossas casas, e logo acima dela há um orifício de ventilação em vez de uma chaminé, o que nos faz perder muito calor. Não costumamos contar apenas com nossas roupas para dormir. Em vez disso, colocamos tijolos e pedras no fogo, embrulhamos em tecido e os levamos para nossas camas para aquecer os lençóis. Usar toucas a noite toda também ajuda. E quando não estamos dormindo, geralmente tentamos ficar o mais próximo possível da lareira. Você com certeza aprecia mais aquela sua bolsa de água quente agora, certo? E nem precisou cobrir com pano como essa gente faz.
Já vem com uma capa de tricô para sua comodidade. E a melhor parte é que é muito mais macia que um tijolo e pode ser aquecida no micro-ondas em segundos. Que rude da minha parte. Esqueci de oferecer algo para comer, diz Bartolomeu. Eu sei que já disse que o inverno significa quietude para nós, mas ainda precisamos trabalhar para não morrer de fome. Há muita preparação a ser feita com antecedência para sobreviver a esses invernos medievais. Em primeiro lugar, começamos a juntar lenha para o fogo já na primavera e durante o verão. Depois, há a comida que colhemos no outono. Temos que preservar isso de uma maneira especial para que tudo dure durante os meses de inverno. A mesma coisa vale para a carne também. Os métodos que usamos incluem decapagem, secagem e salga. Quanto a grãos, cereais e leguminosas, secamos tudo e guardamos em potes de cerâmica ou barro. Mais tarde, nós os usamos para fazer ensopados e sopas, além de legumes. Basicamente, tudo o que podemos encontrar vai para o pote. Os alimentos mais comuns que comemos em nosso cotidiano incluem cebola, ervilha, feijão, lentilha e ervas, como salsa. Mas ainda temos que incluir proteínas em nossa dieta. E fazemos isso comendo queijo, ovos, bacon ou carne de porco salgada. Em termos de frutas frescas, elas são difíceis de encontrar durante o inverno. Por isso guardamos também as que já colhemos pelo método de secagem ao ar. Você pensa consigo mesmo, se essas pessoas tivessem um secador de alimentos em casa, suas vidas seriam muito mais fáceis. Poderiam usá-lo para todos os alimentos que Bartolomeu acabou de mencionar, de frutas a carne. Mas não há eletricidade aqui. Eu não gostaria que você pensasse que os invernos são tão sombrios, longos e chatos depois de tudo que eu disse. Ainda fazemos muitas atividades para nos manter entretidos, diz Bartolomeu. Mas o quê? Não é como se eles pudessem assistir aos seus programas de TV favoritos. Nós brincamos muito na neve, adultos e crianças, todos juntos. Você pode ver muitos camponeses patinando no gelo nos lagos congelados. Para isso, usamos pedaços de madeira polida ou ossos de canela de cavalo. Mas agora também temos patins de ferro. Devo mencionar, porém, que aqui na Europa Ocidental a patinação no gelo não é tão comum quanto na Escandinávia, visto que eles estão mais acostumados com neve e temperaturas frias. O trenó é outra atividade divertida que fazemos. Depois, há jogos de salão, como xadrez, gamão e outros jogos de dados. Fiar de lã e contar histórias também são formas comuns de passar bons momentos com a família. Não surpreendentemente, os nobres também têm mais oportunidades na área de entretenimento. Por exemplo, a caça ao javali é muito comum entre a elite. Nesse momento, um portal aparece na porta. Bartolomeu diz: "Acho que é hora de você voltar, viajante. Adeus." Quem diria que o acessório mais importante do seu carro talvez seja uma lixa de unha? Caso você precise fazer as unhas uma hora dessas, não, é para renovar seus limpadores. Eles têm uma borracha que limpa o vidro, tirando a água e as partículas de sujeira ou insetos do para-brisa. Com o tempo, essa tira de borracha fica coberta com uma camada de sujeira e a eficiência cai. Aí, basta tirar os limpadores e esfregá-los com uma lixa de unha. Isso removerá a camada de sujeira e eles irão durar mais alguns meses. Isso é especialmente importante durante o inverno, em lugares muito frios, quando é necessário limpar constantemente a neve. Esse truque não só ajuda a enxergar melhor pelo para-brisa, como torna mais seguro dirigir. Sem contar que é útil para economizar muito dinheiro com limpadores novos. Ei, você estacionou mal e deu uma batidinha com o carro em um poste. Bem, um pequeno amassadinho pode ser corrigido com um cubo de gelo. Basta encostar um pedaço de gelo no local da batida e pronto, tudo volta a parecer novo. Mas esse método só funciona nas partes de metal. A questão se resume à expansão térmica. Quando o metal esquenta, ele se expande e quando esfria, tenta encolher. Então, quando se coloca gelo no amassado, há tensão dentro do metal que faz com que ele volte à sua forma anterior. Também é possível utilizar uma ventosa comum, como aquelas usadas para transportar vidro. Basta colar na cavidade e puxar. Aqueles desentupidores comuns de pia também funcionarão para isso. Agora vamos tentar esconder os arranhões no local da batida. Tente pegar um esmalte de unhas da mesma cor do seu veículo. Normalmente, os arranhões na carroceria não são profundos. Danificam apenas a camada superior do verniz e nem penetram na de tinta. Um pouco de esmalte vai preencher o risco e seu carango vai ficar como novo. E se você danificou o para-brisa de alguma forma e vê pequenas rachaduras se formando, use esmalte transparente. Novamente, ele preenche as microcavidades na rachadura e evita que ela fique ainda maior. Agora, alguns truques para manter seu carro sempre limpo. Cara, estes servem para mim. Vamos começar com os faróis.
Se você não conseguir limpar os insetos que ficam neles depois de uma longa viagem, use um barbeador comum. Ele pode raspar aquela sujeira indesejada que ficou grudada. Dá para fazer a mesma coisa com o para-brisa. Só não pressione com muita força, pois isso pode arranhar o vidro. E para manter os faróis limpos, não importa o que aconteça, pegue uma vela normal e solvente comum. Rale a vela e despeje em um copo. Adicione solvente e aqueça com um secador de cabelo. Agora aplique nos faróis ou mesmo no para-brisa. Isso criará uma camada de cera protetora que irá repelir a sujeira e as gotas de água. Também é possível aplicar cera nos espelhos laterais e eles não ficarão cobertos de água quando chover. Se ainda assim ficarem sujos, coloque um pouco de pasta de dente em um pano seco e faça o polimento deles. Ela funciona muito melhor do que os limpadores convencionais. Além disso, evita cáries. Para proteger a carroceria do seu automóvel da sujeira e da chuva, use condicionador de cabelo. Misture uma porção dele e 2 de água. Aplique a mistura com um pano de microfibra. É importante fazer isso no veículo quando ele estiver o mais limpo possível. O momento perfeito é depois de lavá-lo. Em seguida, espere 5 minutos e seque. Essa proteção agora irá repelir quaisquer gotas de sujeira e chuva. Agora o interior. Você deve ter notado que o para-brisa e o vidro traseiro costumam embaçar. Isso ocorre porque a água contida no ar quente do interior entra em contato com os vidros frios. A água condensa, vira gotinhas e fica nas janelas. Aplique sua espuma de barbear normal por dentro. Uma porção do tamanho do seu punho é suficiente para o vidro inteiro. Aguarde alguns minutos e limpe com um pano seco. Os produtos químicos na espuma de barbear irão repelir as gotas de água do seu para-brisa, de forma que não embaçarão. Você também pode combater a umidade no interior do veículo. Para isso, pegue uma meia comum e encha com areia para gatos, se o seu não se importar. Dê um nó na meia e a coloque no automóvel. A areia absorverá a umidade do ar e as janelas ficarão secas. Esta meia pode ser útil em uma situação difícil. Digamos que você esteja preso em um campo com neve. As rodas estão girando nela, mas o carro está parado. Bem, apenas espalhe um pouco da areia para gatos da meia bem na frente das rodas traseiras. A tração ficará melhor e você conseguirá sair da armadilha de neve. Mas e se a bateria ficar fraca em um lugar deserto e não há ninguém para ajudar a ligar o veículo? Bem, pegue um macaco e levante as rodas traseiras. Certifique-se de fazer isso com segurança. Agora pegue uma corda de reboque, leve sempre uma com você, e a enrole ao redor da roda para que, ao puxá-la, a roda simule um movimento para frente. Coloque em primeira marcha, gire a chave de ignição. Agora comece a desenrolar rapidamente a corda para que a roda comece a girar. Pronto, o carango ligou. É como ligar empurrando. É importante lembrar que esse truque só funciona com veículos com câmbio manual. Se você não quiser respingar óleo ao colocá-lo no motor, basta pôr uma chave de fenda no orifício e despejar o óleo sobre ela. Uma opção mais avançada é aproveitar a embalagem do lubrificante. A questão é que as roscas encaixam perfeitamente com as do orifício do motor. Pegue uma lata de óleo vazia e corte o fundo. Agora, enrosque o recipiente no orifício e jogue o óleo sem medo de derramar no motor. Se a maçaneta ou fechadura de uma porta congelar no inverno, use álcool gel para as mãos. Ele vai derreter o gelo quase instantaneamente. Outra opção é embeber uma chave no álcool gel e inseri-la na fechadura. Ela vai abrir em alguns segundos. Se você não tem álcool gel, pegue um canudo comum. Encoste-o na fechadura e sopre o ar quente por ele. Alguns minutos de sopro e a fechadura pode ser aberta. Você está carregando seu telefone no carro, mas está cansado dos longos fios que ficam emaranhados. Não é preciso cortá-los. Pegue um e o enrole em torno de um lápis. Agora sopre o ar quente com o secador de cabelo. Só não aqueça demais. Que tal isso? Agora ele parece uma mola flexível e seu comprimento é muito mais curto. Se você gosta de refrigerante, mas não tem um abridor no automóvel, é só usar a ponta do cinto de segurança. Pronto, pode aproveitar sua bebida favorita. Caso more em um lugar muito quente, frequentemente encontra o volante do carro tão quente que quase queima as mãos. A solução mais fácil é virá-lo ao estacionar para que a parte inferior fique para cima. Quando voltar ao veículo, é só segurar o volante pelo lado superior mais frio. Além disso, se o carro ficar muito quente no estacionamento, basta abrir o vidro do motorista e sair dele. Agora, abra e feche a porta traseira do passageiro várias vezes. Isso irá acelerar o processo de arejar o interior. E você não terá que dirigir um forno sobre rodas. Ao sair do automóvel, às vezes você pode levar um choque elétrico. Isso ocorre por causa da eletricidade estática. Você esfrega as roupas no assento e toca a porta de metal ao tentar fechá-la. Neste momento, há um choque elétrico entre sua mão e a porta. Para evitar isso,
Abra primeiro tocando a carroceria com a mão, ou toque na porta do passageiro pelo lado de fora. Em seguida, coloque o pé no chão e saia. Eba, você evitou um choque. Se você é um motorista novato, pode não ter uma boa noção do tamanho real do veículo. Então, pode arranhá-lo estacionando até mesmo na sua própria garagem. Basta pendurar uma bola de tênis no teto para que ela toque o para-brisa ou o vidro traseiro exatamente quando é preciso pisar no freio. Estacionamento perfeito e sem riscos. Se você divide o seu carango com alguém, precisa ajustar constantemente o banco do motorista. Para simplificar este processo, coloque pequenas tiras de fita colorida no painel sob o assento e na porta do motorista quando o assento estiver em uma posição confortável. Agora, ao ajustá-lo, basta emparelhar essas fitas. Use cores diferentes de fita para cada motorista. Ou, esse outro usuário pode comprar o próprio carro. Uma solução cara, de fato. Pois é. Quando está muito frio, os voos de avião frequentemente atrasam ou, em casos extremos, são até cancelados. Em primeiro lugar, se nevar muito, essas condições diminuem drasticamente a visibilidade, tornando inseguro taxiar e decolar. Durante uma nevasca, o controle de voo pode dar o comando para que a aeronave permaneça no solo e espere até que a tempestade de neve diminua. O gelo na pista é outro motivo. O trem de pouso de um avião não se parece com as rodas de um carro e não pode ser equipado com tachões para evitar derrapagens. Mesmo que fosse, um avião precisa desenvolver velocidades muito mais altas no solo do que em uma estrada comum para decolar com sucesso. Se a pista estiver escorregadia com gelo, o avião pode deslizar facilmente. Coisas como essa realmente aconteceram no passado. Por exemplo, em janeiro de 2014, o aeroporto JFK em Nova York foi fechado depois que um avião derrapou na pista e caiu na neve. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a equipe do aeroporto teve que retirar a aeronave da neve e até a polícia local se juntou aos esforços. A mesma coisa acontece com o pouso, que é ainda mais complicado em condições de congelamento, pois o avião está em um ambiente muito menos controlado e viajando em velocidades ainda maiores. Além disso, enquanto o avião que decola e derrapa provavelmente entrará em uma área aberta e vai parar lá, um que estiver prestes a pousar pode acabar colidindo com a infraestrutura do aeroporto. Nem é preciso dizer que isso é muito mais perigoso para todos. As condições climáticas congelantes também podem causar o acúmulo de gelo e camadas de gelo no próprio avião. Os aviões são cuidadosamente projetados e qualquer alteração na estrutura deles pode causar grandes problemas. Como dizem os pilotos experientes, mesmo uma fina crosta de gelo sobre as asas de um avião pode atrapalhar seu design delicado e destruir a sustentação. Os aviões podem ser descongelados, mas a equipe do aeroporto geralmente os pulveriza com uma solução especial que não permite que o gelo se acumule na superfície da aeronave. Mas voltando à pista, se ela estiver coberta de gelo, há pouco a fazer. A menos que o sol esteja brilhando, as chances de remover o gelo com segurança são quase zero. Há também a chance de danificar a pavimentação, fazendo buracos, o que pode resultar em problemas de segurança tanto na decolagem quanto na aterrissagem. Imagine passar por um buraco com um carro a toda velocidade, super desagradável. E agora multiplique por cerca de 1000, pois o avião é muito mais pesado que um carro. E não se esqueça de que o trem de pouso não está lá exatamente para dirigir. O combustível de aviação e o equipamento que o bombeia também podem congelar se a temperatura estiver muito baixa. O combustível congela a menos 40 graus Celsius, mas isso só pode acontecer em solo antes da decolagem. Em uma altitude de cruzeiro, as temperaturas podem cair a até menos 57 graus Celsius. Mas como o líquido está dentro do avião e queimando constantemente, é muito mais quente lá. No chão, porém, nada impede que o combustível se transforme em gelo. Se isso acontecer, os voos não estarão disponíveis, obviamente. O mesmo vale para o equipamento de bombeamento. Mesmo que o combustível ainda esteja líquido, a bomba pode ficar coberta de gelo e simplesmente parar de abastecer o combustível nos tanques do avião. Na pior das hipóteses, ela pode quebrar, levando a reparos extensos e a atrasos prolongados nos voos. Finalmente, as equipes de terra precisam fazer muito trabalho antes de decolar ou pousar, e são todos humanos, o que significa que não conseguem suportar o frio por muito tempo. Esse problema geralmente é resolvido com um revezamento de equipes. Um grupo de trabalhadores sai em campo para fazer o trabalho, enquanto o outro espera por eles em um abrigo. Após cerca de 20 minutos, o primeiro grupo volta para o aquecimento, e o segundo retoma o trabalho onde o primeiro parou. Embora seja eficiente, retarda muito as operações, o que também pode causar atrasos. Mas apesar de todos os problemas que o clima frio pode causar, na verdade ele é mais benéfico para um avião do que o calor extremo.
O ar frio é mais denso que o quente, então os aviões ganham mais sustentação e ficam mais seguros enquanto estão no ar. Eles também são mais facilmente controlados em voo. As moléculas de ar são mais lentas e mais próximas, criando um fluxo constante de ar ao redor das asas e do cockpit. Em grandes altitudes, o ar naturalmente fica mais rarefeito à medida que as moléculas de ar se espalham e ficam mais escassas. É exatamente por isso que os aviões não conseguem chegar às camadas superiores da atmosfera. Simplesmente não há ar suficiente para criar sustentação. No entanto, o mesmo acontece quando está muito quente no chão. As moléculas de ar ficam mais rápidas e se espalham, o que significa que as asas do avião não têm tanto ar para empurrar e entrar no modo de voo. Para decolar em calor extremo, um avião precisa se mover muito mais rápido para gerar resistência do ar e sustentação suficientes. Mas para se mover mais rápido, o avião precisa que seus motores funcionem melhor. Isso também é impossível quando está muito quente. Como o ar fica mais rarefeito, a quantidade de oxigênio também diminui. E os motores a jato usam oxigênio na atmosfera para combustão. Quando não tem esse elemento crucial, eles não conseguem converter energia suficiente em impulso, o que significa aceleração mais lenta e pior produção de energia em geral. O problema é que o avião precisa ter uma distância maior na pista para ganhar velocidade e sustentação suficientes para decolar. Mas não consegue, porque seus motores não estão funcionando da melhor maneira possível. Isso geralmente não causa problemas, mas apenas até certo ponto. Quando a temperatura no nível do solo atinge cerca de 49 graus Celsius, alguns voos podem ser cancelados, pois é perigoso tentar ir decolar. Outros aviões são mais potentes e resistentes ao calor, mas isso também depende do calor. Algumas aeronaves ainda precisam reduzir seu peso, removendo parte do combustível, da carga ou até de passageiros quando está muito quente. Carga mais leve significa melhor aceleração antes da decolagem e ajuda a evitar cancelamentos, mas também significa que os aviões não estão funcionando em sua capacidade total. A altitude média de cruzeiro para um avião é cerca de 10.700 metros. Tecnicamente, eles não precisam ficar tão no alto, mas essa altitude oferece melhor velocidade e eficiência. O ar fica mais rarefeito em maiores altitudes, o que significa menos resistência ao vento e menos sustentação. Para a maioria das aeronaves comerciais, a área entre 9.200 e 12.200 metros de altitude é o ponto ideal onde os dois fatores se equilibram. Você provavelmente não está usando um laptop de 1999 e seu computador não está voando perto da velocidade do som. Felizmente, os aviões têm uma vida útil muito maior do que a dos computadores. Há aviões do início dos anos de 1970 que ainda estão bons. Eles podem não conseguir acompanhar os aviões novos em termos de velocidade e eficiência de combustível, mas os aviões mais antigos não são menos seguros do que os modernos. Os rastros, aqueles trilhos brancos que os aviões costumam deixar para trás em grandes altitudes, são facilmente confundidos com o escapamento do motor, mas a maioria não passa de vapor d'água. Durante um voo, a umidade do ar se acumula nos motores antes de ser ventilada com o escapamento. O ar quente e úmido que sai dos motores se mistura com o ar frio e seco encontrado em grandes altitudes, resultando em longas e finas linhas de vapor. A umidade determina quando os rastros se formam e por quanto tempo eles permanecem visíveis. Já reparou naqueles números no final da pista? Na verdade, eles são usados para mostrar ao piloto para qual direção o avião está voltado. Por exemplo, o número 36 é a abreviação de uma direção de 360 graus, ou norte. Com os números, as letras D e E indicam se a pista mais próxima está à direita ou à esquerda. As luzes nas pontas das asas de um avião são chamadas de luzes de posição ou de navegação. Elas são usadas em períodos de visibilidade reduzida. Essas luzes ajudam os aviões a se verem no escuro e também podem dizer aos pilotos em que direção uma aeronave está viajando. A luz vermelha marca a ponta da asa esquerda, enquanto a luz verde está na direita. A terceira luz é branca e é encontrada na cauda ou perto dela. Pode parecer estranho que a tripulação de voo se preocupe com as persianas das janelas, se elas estão para cima ou para baixo. A principal razão é o ajuste dos olhos dos passageiros à luz externa. Na maioria das vezes é apenas uma questão de despertar ou relaxar as pessoas rapidamente, mas em uma emergência, a última coisa que se quer é que as pessoas parem para piscar antes de evacuar o avião. É o inverno de 1980. Estamos na pequena cidade de Langby, nos Estados Unidos. Jim Hilliard, de 19 anos, está dirigindo para casa após se encontrar com um amigo.
ela pega um atalho e dobra para uma estrada congelada e escorregadia. No escuro, ela perde o controle do carro com tração traseira. O veículo cai em uma vala. Luzes de emergência, neve, noite e um frio extremo. Jean sai do veículo. Ela está vestindo apenas um casaco leve de inverno, luvas e botas de cowboy. A temperatura do ar está muito mais baixa do que a de um freezer. Ela tem certeza de que uma amiga mora perto, então segue por ali. Ela sobe um morro alto e percebe que pegou o caminho errado. Parece que ela se perdeu. A garota anda mais alguns quilômetros e vê a casa de sua outra amiga lá longe. Congelada, ela caminha até lá. Então, tudo fica preto. E Jean perde a consciência. Na manhã seguinte, o agricultor Wally Nelson acorda com um ótimo humor. É época das festas de final de ano. Parece um conto de fadas de inverno do lado de fora da janela. Ele sai de casa e vê o corpo de Jean Hilliard deitado a poucos metros de sua varanda. Wally se aproxima da garota, a sacode e fica horrorizado. O corpo dela está rígido e frio como madeira congelada. Os olhos dela estão abertos e não se movem. O cabelo congelou. Ela simplesmente não parece viva. Mas Wally vê que ela ainda está respirando. Jean conseguiu sobreviver. Wally quer colocá-la no carro dele para levá-la ao médico. Mas o corpo da menina não se dobra e não cabe no automóvel. Parece uma estátua. Ele pega um carro maior e corre para o hospital o mais rápido possível. Os médicos atendem Jean, mas acham que ela não tem chances de sobreviver. Sua mão está tão dura e congelada que nenhuma agulha consegue penetrá-la. A temperatura baixa, os olhos vidrados e os músculos duros como pedra são todos resultado do modo de emergência. O corpo dela direcionou todo o sangue para os órgãos vitais para garantir seu funcionamento. É por isso que outras partes do corpo parecem tão sem vida e sua pele e músculos não reagem a nada. Os médicos decidem colocar compressas de aquecimento na menina para aquecê-la. A família aguarda pela sua recuperação. Mas agora, tudo o que eles podem fazer é apenas esperar. O congelamento é muito perigoso, pois todo o líquido congelado começa a se expandir. Encha uma pequena garrafa com água e coloque-a no freezer por algumas horas. Em seguida, retire-a e você verá que a garrafa parece ter se expandido ou até rachado por causa do aumento do volume do líquido. A mesma coisa acontece dentro dos nossos corpos. Somos constituídos por quase 70% de água. Quando ela congela, suas partículas se transformam em cristais de gelo que rompem as membranas celulares. Os fragmentos de gelo podem se expandir e destruir os tecidos. Isso é chamado de geladura. Além disso, nosso corpo pode desacelerar todos os processos internos em condições de frio extremo para economizar força e energia. O coração bate menos e os pulmões param de consumir tanto oxigênio. O metabolismo fica mais lento. Isso aconteceu com Jean e talvez tenha sido o que salvou sua vida naquele dia. Ela ficou deitada na neve com frio extremo por cerca de 6 horas. Mas por que as partículas de gelo não começaram a destruir suas membranas celulares? Como o corpo dela resistiu a tantos danos e conseguiu sobreviver? De volta ao hospital, os médicos ficaram felizes em ver Jean melhorar. O sangue quente se espalhou pelos vasos congelados e trouxe o corpo dela de volta à vida. Surpreendentemente, os cristais de gelo não danificaram os músculos nem a pele. Algumas horas depois, a menina recuperou a consciência. Ao meio-dia, ela começou a falar. Jean não sabe o que aconteceu. Ela se lembra de caminhar até a casa da amiga e depois acordar no hospital. O que mais a preocupa agora é que o carro do pai dela está em algum lugar em uma vala. O que aconteceu foi que a garota caiu e rastejou até a casa de Wally Nelson. Ela não se lembra, mas aparentemente seu cérebro ativou o instinto de sobrevivência naquela noite. Infelizmente, ela não conseguiu rastejar os últimos metros. Acabou desmaiando na porta e ficando lá por 6 horas. Os médicos examinaram a menina e viram que ela estava completamente saudável. Ela logo recebeu alta do hospital. Este caso não é único. O professor de medicina de emergência, David Plummer, disse ter visto cerca de 12 casos semelhantes nos últimos 10 anos, em que os pacientes sobreviveram a congelamentos severos. Jean voltou para casa e descobriu que ficou famosa. As pessoas escreviam sobre ela em jornais, queriam entrevistá-la e gravaram documentários. Seu caso atraiu a atenção de muitos médicos ao redor do mundo.
mas ninguém foi capaz de descobrir exatamente como ela conseguiu sobreviver. No caso dos humanos, essas recuperações parecem um milagre absoluto. Mas muitas criaturas do mundo natural podem adaptar seu corpo a condições extremas. Uma delas é a rã arborícola. Esses animais vivem principalmente em partes temperadas e tropicais da Eurásia. Às vezes, eles têm que lidar com clima frio. O seu corpo injeta glicose na corrente sanguínea quando sente que está congelando, e o conteúdo de suas células se transforma em um xarope. O açúcar diminui o ponto de congelamento da água. Assim, as rãs arborícolas se adaptaram a essas condições. A água fora de suas células pode congelar. Seu corpo pode ficar duro como cubos de gelo, mas elas estarão vivas, sentindo-se ótimas. Então, quando fica mais quente, elas se recuperam totalmente. O sangue enche o corpo delas e coloca todos os músculos em movimento. Mas um dos animais mais incríveis capazes de suportar temperaturas congelantes é o peixe-gelo. Ele é transparente e parece um pouco com uma água viva. Ele nada nas águas escuras e frias da Antártida. O peixe-gelo se sente confortável lá por causa do anticongelante em seu sangue. Mais precisamente, é uma substância exclusiva que age como anticongelante. Esse líquido não permite que as células, órgãos e todo o corpo do animal congelem. Não existem glóbulos vermelhos no sangue do peixe para transportar oxigênio por todo o corpo. Este é o único vertebrado com esse superpoder. Existem organismos em nosso planeta que usam o frio para prolongar sua vida. Cientistas encontraram alguns deles no gelo da Sibéria. São criaturas microscópicas multicelulares, como pequenos vermes, que podem viver em um freezer por cerca de 10 anos. Mas os vermes da Sibéria tinham cerca de 24 mil anos. Os cientistas os transportaram para o laboratório e os descongelaram. Os vermes ganharam vida e começaram a se multiplicar imediatamente após todos aqueles séculos de sono. Seu corpo pode entrar em criptobiose. Isso é quando um organismo totalmente congelado tem funções vitais mínimas. A análise mostrou que esses vermes podem permanecer nesse modo por dezenas de milhares de anos. E existem muitos desses animais no nosso planeta. Além disso, essas criaturas são algumas das mais resistentes à radiação no mundo. São praticamente inatingíveis. Mas voltando à nossa história, é possível que o corpo de Jean Hilliard tenha entrado em uma breve criptobiose. Talvez houvesse algum líquido não congelante no sangue da garota, mas ninguém sabe ao certo. Atualmente, ela tem um emprego comum e quase não se lembra daquele dia. Mais pesquisas sobre este tópico podem ajudar os cientistas a criar medicamentos especiais que podem ajudar em temperaturas congelantes. Imagine que você possa sair com segurança em um inverno frio, vestindo uma camiseta e um short. Sairia vapor pelo seu corpo e o gelo sob seus pés derreteria. Você se sentiria quente por dentro. Um sonho, talvez, mas realisticamente, os fabricantes de casacos nunca permitiriam isso, é claro. Estamos na Sibéria. Está tão frio aqui que rajadas de vento congelantes estão queimando o seu rosto. Toda aquela neve branca parece estar cegando você. Este lugar se assemelha à Antártica por causa do pergelissolo. Recentemente, um grupo de cientistas pesquisou um dos rios locais. Com a ajuda de uma plataforma de perfuração, extraíram várias amostras de solo congelado. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar criaturas vivas dentro do gelo. Mais tarde, em laboratório, se percebeu que as criaturas eram organismos microscópicos multicelulares, conhecidos como rotíferos bideloídeos. Essas criaturas pareciam pequenos vermes. Os cientistas sabiam que esses vermes poderiam viver em condições congeladas por até 10 anos. Mas a idade dos rotíferos encontrados no gelo foi de cerca de 24 mil anos. E depois de descongelar, eles começaram a se reproduzir, como se estivessem dormindo há apenas algumas horas, não há milhares de anos. Análises adicionais mostraram que esses organismos podem permanecer congelados por centenas de milhares de anos. Os rotíferos podem ter vivido durante a era em que o ser humano ainda não tinha inventado a roda. E este não é o único superpoder deles. Os rotíferos bideloídeos estão entre os animais mais radioativamente resistentes na Terra. Eles podem sobreviver em lugares onde não há oxigênio e água. Também podem permanecer vivos em áreas com alta acidez e podem viver sem comida e água por um longo tempo. Por sinal, essas não são as únicas criaturas conhecidas por viver milhares de anos.
Tipos particulares de musgo e alguns micro-organismos também são quase imortais. Os nematódios são algumas das variedades de vermes com maior capacidade de adaptação. Imagine a Torre Eiffel, de pé e orgulhosa. E agora, vamos torná-la 10 vezes mais alta e colocá-la no subsolo. Exatamente a essa profundidade, muitos milhares de metros abaixo da superfície, os cientistas descobriram essas criaturas, sem luz solar e quase nenhum ar. E como está muito perto do núcleo da Terra do que da superfície do nosso planeta, a temperatura aqui é maior do que no meio do deserto mais quente. Milhões de toneladas de solo acima criam uma pressão insana, mas tudo isso não conseguiu impedir que a vida se desenvolvesse aqui. Quando os nematódios ficam sem ar, comida ou quando a temperatura se torna muito alta, eles entram em um estado único de êxtase ou hibernação profunda. Neste modo, o metabolismo destes vermes diminui e quase todos os processos em seu corpo param. Essas criaturas podem dormir por muito tempo e só acordar quando o ambiente se tornar mais favorável. A propósito, você não precisa ir tão fundo no subsolo para encontrar essas criaturas. Nematódios são encontrados em todo o mundo. Eles podem viver em fontes termais, desertos, no alto das montanhas, entre os gelos ásperos da Antártica ou dentro de animais e humanos. Nossas próximas criaturas resistentes são os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água. Estes são invertebrados microscópicos de 8 patas intimamente relacionados aos artrópodes. É impossível vê-los sem ajuda. Mas um microscópio convencional permitirá que você veja esses seres em detalhes. Eles parecem minúsculos ursos, por isso são chamados de ursos d'água. Eles precisam de uma fina camada de água ao redor do corpo o tempo todo. É necessário evitar a desidratação. Tardígrados foram encontrados em todos os tipos de ambientes, das profundezas dos oceanos às dunas de areia. Eles são incrivelmente resistentes graças à sua estrutura orgânica única. Sim, eles parecem macios, mas seu corpo é coberto com uma cutícula dura. Este revestimento se assemelha aos exoesqueletos de gafanhotos, louva-a-Deus e muitos outros insetos. Ursos d'água perdem sua antiga camada de cutícula quando precisam crescer. Cada uma de suas 8 patas tem de 4 a 6 garras, o que os ajuda a se agarrar a qualquer superfície. Esses ursos podem sobreviver a uma temperatura quase 3 vezes mais fria que a temperatura no gelo da Antártica. O calor também não os prejudica. Eles provaram ser capazes de sobreviver à temperatura que faz a água ferver. Além disso, os ursos d'água não têm medo de radiação nem de alta pressão. Nas profundezas do oceano, a pressão pode destruir as ligas de metais mais fortes. Mas essas criaturas podem suportar pressões 6 vezes maiores. Mas o mais legal é que podem viver no vácuo do espaço. Nosso planeta tem um campo magnético. Este é um escudo que nos protege da radiação solar. Os tardígrados não precisam dessa proteção. Eles podem entrar em órbita próxima à Terra e voltar ilesos. Tudo graças a uma proteína que protege seu DNA da radiação ionizante. Com outros organismos imortais, os ursos d'água podem entrar em um estado de criptobiose. Os tardígrados puxam a cabeça e as pernas para dentro do próprio corpo e adormecem. Se as condições ao redor sugerirem congelamento, falta de água ou de oxigênio, eles permanecerão nesta forma de barril até que a situação melhore. Então, esses são organismos tão pequenos que só podem ser vistos através de um microscópio. Mas que tal algo maior? Conheça o diabólico besouro de ferro. Eles vivem no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Esses insetos não podem sobreviver a altas temperaturas, viver sem oxigênio ou em condições de aumento da radiação. Mas o seu exoesqueleto é tão resistente que só pode ser perfurado com uma broca ou martelo. Esse exoesqueleto é durável e feito de uma substância especial, quitina. Também pode ser encontrado nos exoesqueletos de caranguejos ou camarões. E ainda assim, a quitina do diabólico besouro de ferro é tão durável que permite que essa criatura suporte o impacto de um carro se movendo em alta velocidade. Em tempos de perigo, eles podem esconder suas antenas e patas fortes em partes especiais do exoesqueleto. Outros animais não podem morder essa armadura, então cospem o besouro e saem para procurar almoço em outro lugar. Assim que o perigo desaparece, o inseto estende as patas novamente e segue a vida. Além disso, a armadura salva os besouros da desidratação, o que é muito útil em áreas quentes do México e sudoeste dos Estados Unidos. Dentro do exoesqueleto, eles podem armazenar umidade. Em outras palavras, esses insetos podem absorver água sempre que a encontrarem e transportar esse líquido dentro de si mesmos. As próximas criaturas são incrivelmente frágeis, mas elas sabem como sobreviver em lugares onde quase nenhum outro animal pode viver. Vamos para o sudoeste da Romênia, perto do Mar Negro.
Aqui, em uma planície larga e desolada, você pode notar um poço. Esta é uma mina que leva ao subsolo profundo. O ar na superfície do nosso planeta geralmente contém cerca de 20% de oxigênio, mas na mina são apenas 10%. Dentro da caverna, o ar também tem um conteúdo elevado de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. As pessoas não conseguem respirar lá sem um tanque de oxigênio. Provavelmente podemos dizer que a água e o ar lá estão envenenados. Quase nenhum animal seria capaz de sobreviver nessas condições. Ainda assim, 48 espécies de organismos vivos foram encontradas nesta caverna. 33 delas são espécies recém-descobertas. E não são apenas micróbios ou bactérias que não podem ser vistos sem um microscópio. Algo maior mora aqui. Estranhos caracóis brancos rastejam pelas paredes das minas. Camarões transparentes e um monte de sanguessugas desconhecidas nadam na água. Centopeias brancas com antenas enormes e aranhas brancas assustadoras correm pelo chão. E todos eles crescem aqui há quase 5 milhões de anos. Você pode notar um escorpião aquático e outra espécie não identificada deste animal. Não se parece com seus parentes que vivem em areias quentes ou florestas tropicais. Nenhuma criatura viva aqui parece normal. Todos os animais são brancos ou transparentes. Eles não têm olhos, mas estão equipados com patas longas e antenas que os ajudam a navegar neste espaço escuro. Quanto mais fundo você entra na caverna, menos oxigênio o ar contém. Mas o número de organismos vivos aumenta. O ar é preenchido com metano e dióxido de carbono. Todos os habitantes desta caverna nunca viram a luz do sol e nunca saíram das trevas. Parece impossível sobreviver em condições em que as plantas não produzem oxigênio. A resposta para a questão de sua sobrevivência está escondida em um pequeno lago. A superfície da água é coberta com uma espuma estranha. Se você olhar de perto, poderá ver que essa substância branca está viva. Assemelha-se a papel molhado macio, que é fácil de rasgar. Essa coisa é, na verdade, bilhões de organismos vivos, bactérias chamadas autótrofas. Há muito mais dióxido de carbono na caverna do que lá fora. E essas bactérias, como as plantas, o absorvem. Mas elas não fazem isso com a ajuda da fotossíntese, o que significa que não precisam de luz solar. Elas usam água para a quimiossíntese. O que essas bactérias secretam é alimento para outras bactérias. E essas outras bactérias são alimento para criaturas maiores. Um ciclo alimentar que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar do planeta. Nas grandes altitudes do norte da China, há uma montanha que permanece congelada o ano todo. É um local natural de terra fria. Uma espessa camada de permafrost fica embaixo da camada superior de solo da montanha, congelando tudo acima dela. O bolsão de terra congelada que desafia o clima cobre cerca de 8 metros de uma encosta de montanha na localidade de Pingguan, um lugar famoso por seus verões escaldantes, atingindo temperaturas máximas por volta de 32 graus. Esse local congelado resiste às temperaturas escaldantes devido à grossa camada de blocos de solo que cobre o permafrost. Esse solo grosso impede que o clima quente alcance e derreta o permafrost, permitindo que o solo permaneça congelado o ano todo. A Argentina pode ser famosa por suas belas praias e sol quente, mas no extremo sul do país você encontra a geleira Perito Moreno. Essa deslumbrante geleira azul cobre mais de 260 km² e cresce constantemente. Ao visitar essa maravilha natural, você pode notar um arco de gelo se formando na lateral da geleira, alcançando a terra que há nas proximidades. De repente, o arco se rompe e o gelo desaba na água. Isso é completamente natural. A geleira passa por um processo de formação desses arcos até o seu colapso. Ela vai formar outro num instante. Na Glass Beach, ou em português, Praia de Vidro, da Califórnia, não há areia, mas apenas seixos coloridos semelhantes a pedras preciosas, chamados de vidro do mar. Surpreendentemente, essas lindas pedras são resultado do lixo. Por décadas, a praia foi usada como um enorme depósito de lixo para os moradores deixarem seus vidros, eletrodomésticos e até mesmo carros à beira-mar. O estado acabou proibindo qualquer pessoa de jogar lixo na praia. Com o passar dos anos, as ondas destruíram todo o lixo restante e o transformaram em seixos de cores vivas que atraem turistas de todos os lugares. A cachoeira mais alta do mundo, Salto Ángel, fica no sul da Venezuela. A água viaja ao longo de uma das maiores montanhas de mesa da Venezuela e quase 800 metros selva abaixo. Ela é 3 vezes mais alta que a Torre Eiffel. A água cai de tão alto que a maior parte evapora e vira névoa antes mesmo de atingir o solo. Os visitantes podem sentir a névoa na pele a mais de 800 metros de distância. Na Escócia, escondido das estradas principais e oculto nas profundezas da floresta, fica Fiddish Glen.
Essa área parece algo que saiu de um antigo conto de fadas, com formações rochosas cobertas de musgo e águas vermelho carmesim. A cor da água se deve ao arenito vermelho que fica no fundo desse rio raso. Para chegar a essa beleza natural deslumbrante, você precisa fazer uma caminhada perigosa descendo colinas íngremes e lamacentas, subindo até em árvores para evitar de cair. Mas quando chega ao fundo, terá valido a pena assistir a luz do sol brilhar nas águas de cor rubi e ver as rochas imponentes desse mundo encantador. Com água rosa chiclete e um círculo de florestas verde esmeralda no entorno, é difícil acreditar que o Lago Hillier seja um lugar real. Localizado na Austrália Ocidental, ninguém pode realmente explicar por que o lago tem essa cor rosa. No entanto, os cientistas têm uma teoria de que as grandes quantidades de sal no lago atraíram uma bactéria rosa apaixonada por isso e chamada halobactéria, responsável pela tonalidade característica do lago. Em uma pequena península da América do Sul, existe uma das mais belas maravilhas naturais do mundo, as cavernas de mármore. Elas se parecem com quaisquer outras cavernas vistas de fora, mas em seu interior, as paredes consistem em formações suaves de mármore azul. Ao longo de milhares de anos, a água foi fazendo a erosão dos depósitos de mármore dentro delas, formando esse sistema único de cavernas. Portanto, embora a cor azul marinho pareça fazer parte do mármore, é o reflexo da água que causa esses tons ao longo das paredes das cavernas. Os vulcões de lama do Azerbaijão são exatamente o que o nome quer dizer. Mais de 300 desses fenômenos naturais estão localizados no Azerbaijão, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Houve mais de 200 erupções desde que elas passaram a ser registradas. Vulcões de lama são formas de relevo causadas pela erupção de lama, água e gases. Bolsões de gás se formam no subsolo e forçam a passagem para a superfície, eventualmente entrando em erupção e espalhando lama por toda parte. Esses vulcões podem ser muito perigosos. Em 2006, um vulcão de lama entrou em erupção na Indonésia e cobriu uma vila próxima inteira com lama espessa. Pamukkale é uma encosta maravilhosa de piscinas termais encamadas. O nome da cidade turca se traduz em castelo de algodão. As piscinas são feitas de travertino, uma espécie de rocha calcária que dá sua impressionante cor branca. Além disso, a pedra tem propriedades geotérmicas, tornando as piscinas em fontes termais. Existem 17 piscinas no total, e todas estão abertas ao público 7 dias por semana. As temperaturas variam de 35 até 100 graus Celsius. Elas são, na verdade, a versão da natureza de uma banheira de hidromassagem. Diz a lenda que a Calçada dos Gigantes na Irlanda do Norte foi formada quando um grande gigante irlandês foi desafiado a lutar contra um gigante escocês. A ponte foi construída através do mar para que os dois gigantes pudessem se encontrar. Quando o gigante irlandês derrotou seu inimigo, o escocês correu para casa e destruiu a passagem atrás dele. Tudo o que resta é o início da passagem elevada à beira da água. Na realidade, a impressionante formação rochosa de colunas interligadas foi o resultado de uma antiga erupção vulcânica. As colunas têm uma forma hexagonal e formam uma escadaria natural desde o mar da Irlanda até a base de uma falésia. As colunas mais altas têm 12 metros de altura. A Calçada dos Gigantes é o destino turístico mais popular na Irlanda do Norte e recebeu quase 1 milhão de visitantes em 2019. Nas profundezas das Minas Naica, no México, encontra-se a Caverna dos Cristais. Essa caverna é cheia de fragmentos enormes de cristais de selenita brilhantes. O maior tem 11 metros de altura. Esses são alguns dos maiores cristais naturais do mundo. Acredita-se que a água que anteriormente enchia a caverna era incrivelmente rica em minerais, permitindo que os cristais crescessem até a capacidade máxima. Infelizmente, os turistas não podem visitar o local devido à sua temperatura escaldante e às condições úmidas. Até mesmo os cientistas são obrigados a ter uma licença especial para entrar na caverna. O Rio das 5 Cores está localizado na província colombiana de Meta. Conhecido localmente como Rio do Arco-Íris, as águas são famosas por suas cores marcantes. O rio tem várias cores: amarelo, verde, azul, preto e principalmente vermelho, do verão ao inverno. Devido à falta de nutrientes, a água do rio é naturalmente límpida, por isso é fácil ver a vida vegetal diversa e colorida no leito do rio. São essas plantas vibrantes que dão às águas suas cores variadas. Na Nova Zelândia, você pode fazer um passeio de barco pelas belas cavernas de Waitomo. As paredes delas brilham como estrelas no céu noturno, mas essas luzes brilhantes não são estrelas, são insetos. Vagalumes luminescentes vivem nas paredes da caverna, dando a ela seu brilho característico. Essa espécie particular de vagalumes não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do mundo.
Por milhares de anos, as chaminés de fada se destacaram na Capadócia, na Turquia. Essas formações rochosas incomuns são torres de rocha altas e finas que foram inicialmente formadas por lava. A chaminé mais alta tem 40 metros de altura. Os humanos escavaram o interior dessas rochas por centenas de anos para criar moradias. Hoje, você pode visitar um dos muitos hotéis que existem atualmente dentro das chaminés de fada. Wave Rock é um local popular para uma sessão de fotos na Austrália Ocidental. A rocha gigante tem 14 metros de altura e tem o formato de uma onda do mar. Milhões de anos de ventos fortes e chuvas intensas erodiram a rocha na forma de onda que tem hoje. A rocha tem uma mistura impressionante das cores vermelho e cinza causadas pelos minerais que desciam pela rocha. O lugar onde fica Wave Rock se tornou um famoso local de acampamento devido à sua proximidade com belos lagos e uma variedade de vida selvagem. O Parque Geológico Nacional de Zhangye, na China, já foi eleito uma das paisagens mais bonitas do mundo. O parque é famoso por suas formações rochosas coloridas, popularmente conhecidas como as Montanhas Arco-Íris. Camadas de minerais e arenito de cores diferentes foram lentamente unidas ao longo de 24 milhões de anos para criar essa paisagem deslumbrante. Em um parque canadense congelado, bem escondido sob camadas espessas de gelo, alguns cientistas descobriram um esqueleto bizarro que chamaram de dragão congelado. O esqueleto estava ali sob o gelo havia milhares de anos. Os especialistas levaram décadas para descobrir qual era a espécie desse estranho fóssil. E foi identificada como um novo gênero de pterossauro, que era um réptil gigante e voador com uma envergadura de asas de mais de 5 metros. A cabeça era 3,5 vezes maior que o corpo. Os pterossauros viveram 76 milhões de anos atrás, sobrevoando os demais dinossauros. Os cientistas os descreveram como os maiores, mais cruéis e mais bizarros animais que voam. O novo gênero foi chamado de Cryodracon boreas, cuja tradução é dragão congelado dos ventos do norte. Em 2013, um jovem montanhista estava escalando uma das montanhas mais altas da Europa Ocidental, o Mont Blanc. Ele viu uma caixa estranha de metal saindo da neve. O cara fez um esforço danado para abri-la e viu que ela estava cheia de rubis, esmeraldas e safiras. E entregou o tesouro imediatamente para as autoridades. No fim das contas, descobriu-se que a caixa provavelmente pertencia a um passageiro de um dos 2 voos da Índia que se chocou contra a montanha mais de 50 anos atrás. O conteúdo foi avaliado em mais de $200 mil e as autoridades ainda estão à procura do herdeiro dessa pequena arca do tesouro. No noroeste da Sibéria, em 2007, um criador de renas estava passeando com seus filhos ao ar livre quando viu uma coisa estranha no gelo. O homem percebeu que era um filhote de mamute e ligou imediatamente para o museu local. A criatura foi chamada de Liuba e considerada a múmia de mamute mais preservada do mundo no momento da descoberta. Liuba ficou sob o gelo durante 41.800 anos e tinha entre 30 e 35 dias. Da tromba até a cauda, tem quase o mesmo tamanho de um filhote grande. Se você quiser ver esse animal de perto, saiba que a Liuba fica em exposição em vários museus do mundo todo. No continente gélido da Antártica, coberto por camadas de gelo e neve, está o Monte Erebo, um vulcão congelado. Ele foi descoberto no meio de uma erupção em 1841 por exploradores em uma expedição. O vulcão tem mais de 3.600 metros de altura e continua ativo há 1.300.000 anos. Nas profundezas desse vulcão, bem no meio dele, tem uma cratera com grandes volumes de lava derretida. Há explosões ocasionais, então considera-se que ele ainda está em erupção contínua. Porém, essas erupções não preocupam, pois geralmente são bem pequeninas. Lá atrás, em 1991, 2 escaladores estavam viajando pelos Alpes italianos quando se depararam com um corpo. Eles acharam que era de algum escalador que havia se perdido recentemente. A dupla voltou correndo para a base da montanha para avisar sobre o infeliz achado. Assim que todos os restos foram recuperados, ficou claro que o corpo não era nem um pouco recente. Os cientistas determinaram que o Homem do Gelo tinha mais de 5.000 anos e foi chamado de Otzi. Os cientistas nunca haviam visto nada parecido, pois o corpo estava muito bem preservado. Durante anos, Otzi foi estudado pelos cientistas que descobriram que nossos ancestrais têm muito mais coisas em comum conosco do que imaginávamos. Seu corpo estava coberto por pinturas.
Pesquisas feitas no conteúdo de seu estômago revelaram que sua última refeição foi uma carne seca e curada, parecida com o bacon que comemos hoje. O Homem do Gelo tem pelo menos 19 parentes vivos hoje, em alguma parte da Europa Central. Os cientistas estavam pesquisando tocas de esquilos antigos na Sibéria quando encontraram uma coisa interessante. Um dos bichinhos tinha escondido sementes preciosas bem lá no fundo do solo. Elas ficaram encapsuladas no gelo por 32 mil anos. As sementes eram da flor Silene stenophila, que havia sido extinta há muito tempo. O incrível é que os cientistas conseguiram recuperar o tecido da planta de dentro das sementes, formando uma plantação de flores. Desde então, reintroduziram a flor extinta a seus habitats naturais mundo afora. Em 1930, uma equipe de cientistas noruegueses navegava pelo Oceano Ártico, conduzindo uma pesquisa sobre os mares e geleiras. Eles chegaram à Ilha Branca, um território perigoso e congelado em que nenhum humano havia pisado antes. Pelo menos, era o que se pensava na época. Os pesquisadores ficaram em choque ao descobrir a ponta de um pequeno barco saindo da neve. Dentro do barco, encontraram equipamentos científicos e vários itens pessoais congelados, inclusive uma jaqueta bordada com S.A. André. Eles haviam descoberto os destroços da famosa expedição polar da S.A. André. Em 1897, exploradores suecos comandados por André tentaram viajar para o Polo Norte usando um balão de hidrogênio. Desde então, ninguém ouviu mais falar sobre eles. As pessoas só descobriram o que aconteceu quando o barco foi encontrado 33 anos depois. Tudo indica que o balão bateu na Ilha Branca apenas 2 dias depois de partir da Suécia. Os exploradores viajaram perto da ilha em um barco improvisado, mas não conseguiram ir além. O mamute lanoso mais bem preservado encontrado até agora foi descoberto em uma região de Pergelissolo, na Sibéria, em 2010. Os cientistas o chamaram de Yucca, em homenagem ao pequeno vilarejo que fica perto de onde o animal foi descoberto. Ele passou 39 mil anos congelado e acredita-se que tinha entre 6 e 8 anos de idade. Por estar tão bem preservado, vem sendo estudado por anos e está fornecendo novas informações sobre os mamutes. Em 2019, os cientistas anunciaram que conseguiram ativar células tiradas do tecido de Yucca. Isso significa que um dia, talvez, poderemos ver mamutes lanosos habitando a Terra novamente. Olhando as imagens e vídeos da Antártica, o continente parece ser congelante, coberto por neve, além de ser plano, exceto por alguns montes pequenos. Os cientistas acreditavam nisso também, quando foram estudar as montanhas Gemburtsev. No começo dos anos 2000, ficaram chocados ao descobrir que os pequenos montes de rocha eram, na verdade, o pico de uma cordilheira gigante que estava sob mais de 1.000 metros de neve. Usando a tecnologia de radar, descobriram que as montanhas têm cerca de 3.000 metros de altura e uma extensão de 1.200 quilômetros. Ou seja, são do mesmo tamanho dos Alpes europeus, só que escondidas sob toneladas de gelo e neve. Em uma mina de ouro na Sibéria, um empresário estava examinando um rio próximo quando viu uma coisa interessante no gelo. Era um pequeno rinoceronte lanudo que mais tarde foi batizado de Sasha. Essa espécie estava extinta havia 15 mil anos. Acredita-se que Sasha pode ter ficado congelado por até 39 mil anos. Ele é muito especial, pois é o único rinoceronte lanudo de corpo inteiro já descoberto. As geleiras ao redor da cidade de Pelo, no norte da Itália, começaram a derreter. Artefatos de décadas e até séculos atrás foram descobertos sob o gelo. Pertences pessoais de soldados foram encontrados, como diários, fotografias e até cartas de amor. Os historiadores até conseguiram tirar uma cabine inteira que estava preservada sob o gelo. Ela estava cheia de capacetes e roupas feitos de metal pesado. Em 1845, John Franklin embarcou em uma exposição para o Polo Norte. A tripulação viajou em 2 navios, o HMS Erebus e o ironicamente chamado de HMS Terror. A expedição acabou em desastre e as 2 embarcações se perderam nas águas geladas. Em 2016, o HMS Terror foi descoberto por uma equipe de pesquisadores. Apesar de ter ficado perdido por 170 anos, as águas congelantes o mantiveram em condições perfeitas. Os cientistas descreveram a embarcação como congelada no tempo. Os pratos e copos ainda estavam nas prateleiras, as camas e mesas estavam em ordem.
e até as bagagens dos passageiros pareciam preservadas. O HMS Erebus também foi descoberto ali perto, mas por causa das mudanças de temperatura da água, ele não estava em boas condições. O gelo glacial que rodeia uma passagem usada pelos vikings entre montanhas na Noruega escondia centenas de artefatos antigos. Um deles era uma caixa de madeira soldada. Os pesquisadores não conseguiam conter a ansiedade em abri-la. Eles achavam que ela estaria cheia de tesouros vikings ou artefatos que nos dariam mais informações sobre aquela antiga sociedade. Mas dentro dela só havia uma vela antiga feita de cera de abelha. E parece que essa caixa não era tão antiga quanto se pensava. Analisando a vela, descobriu-se que é do século XVII. A Era dos Vikings tinha acabado antes, no século XI. A caixa provavelmente era de um fazendeiro que a enviou por navio de sua fazenda de verão para a de inverno, para iluminar as noites compridas e frias. É impressionante. 1/3 dos adolescentes e adultos saudáveis dizem que geralmente sentem muita sonolência e que não têm energia para fazer nada. Então hoje vamos analisar as possíveis causas de estarmos tão cansados. Desculpe. Antes de mais nada, você precisa evitar comer muitos carboidratos refinados, como o açúcar. Ele traz uma onda rápida de energia e seus níveis de glicemia vão lá em cima. Mas isso é temporário, então rapidinho vai cair. É o que chamamos de picos de glicemia. Querer ter energia rápido nos leva a um ciclo prejudicial de ficar bem disposto, para pouco depois se sentir super desanimado. É por isso que comer muitos alimentos açucarados pode deixar você muito cansado ao longo do dia. Pense nisso como colocar seu celular para carregar quando a bateria está fraca. Tudo funciona bem enquanto ele está plugado na tomada, mas tire ele de lá para ver. O nível da bateria vai cair rapidinho. Reduzir a quantidade de açúcar e de carboidratos processados em suas refeições e lanches vai lhe dar mais energia durante o dia. Substituir os lanchinhos de chocolate por legumes fará você ficar mais alerta ao longo do dia. Os alimentos influenciam bastante o seu ânimo. Você recebe muita energia dos carboidratos. Se não comer uma quantidade suficiente de calorias, seu metabolismo vai desacelerar para poupar o pouco de energia que seu corpo tem. Isso pode fazer você se sentir e até ficar com a aparência de um zumbi. Garotos adolescentes precisam de cerca de 2.800 calorias por dia, enquanto as meninas precisam de 2.200. Quando você sai da fase de crescimento e se torna um adulto, esse número cai para 2.500 calorias para homens e apenas 2.000 para mulheres. A proteína também é muito importante para impulsionar seus níveis de energia. Ela é encontrada em carnes, incluindo a bovina, a de ovelha e a de frango. Laticínios, ovos e peixe também são ótimas fontes de proteína. Se estiver se sentindo cansado, outra coisa que vale a pena analisar é a sua ingestão de cafeína. Você pode achar que seu cafezinho da tarde ou energético é perfeito para despertá-lo durante o dia, mas isso pode prejudicar o seu sono. Muita gente acha que a cafeína fica no organismo durante 5 a 7 horas. É por isso que todos recomendam não tomar café antes de dormir. Mas na verdade, a cafeína fica no nosso corpo por muito mais tempo, cerca de 10 a 14 horas. Digamos que você tenha tomado uma bebida cafeinada às 3 da tarde. Às 10 da noite, quando estiver se preparando para dormir, metade dessa cafeína ainda estará no seu organismo, dando-lhe um aumento de energia em um momento inapropriado. Isso significa que às 4 da manhã, 1/4 da cafeína da sua bebida ainda estará no seu corpo. E isso certamente fará você se virar de um lado para outro durante a noite. Há uma forma simples de resolver isso. Basta evitar tomar qualquer energético ou café depois do almoço. Dizem que são necessárias 8 horas de sono para se sentir bem disposto no dia seguinte. Os jovens precisam de ainda mais do que isso. É nisso que muitos acabam errando. Se você precisa acordar às 7 para ir para a escola, vai para a cama às 11 da noite para ter as 8 horas de sono. Mas isso não leva em conta que você pode demorar até meia hora para adormecer. Preste atenção no tempo que você leva para pegar no sono e acrescente esse tempo ao seu período de 8 horas. Depois de fazer isso por algumas semanas, você se sentirá muito mais renovado. Também é uma má ideia pular na cama e abrir a Netflix antes de dormir. Sua cama deve servir apenas para dormir, não para ver TV. A tela brilhante do seu computador também atrapalhará seu sono. O ideal é evitar usar qualquer tela que emita luz azul ou branca pelo menos 1 hora ou mais antes de dormir. Isso inclui seu celular, notebook e televisão. As telas impedem que seu cérebro libere o hormônio do sono, que é a melatonina. Então seu corpo tem dificuldade em saber qual é a hora de dormir. Ele fica confuso e acha que a luz da tela é do sol e deduz que ainda é dia.
É por isso que você fica sem sono e sua mente fica cheia de energia. Tente não entrar com nenhum aparelho eletrônico em seu quarto. Tente trocar a tela do celular por um bom livro, que você adormecerá rapidinho. Os audiolivros também têm o mesmo efeito de uma canção de ninar. Outra dica que você pode experimentar para ter mais qualidade de sono é usar uma cortina blackout. Se não quiser gastar dinheiro, basta cobrir sua janela com um lençol ou toalha escuros. Assim, quando a luz começar a brilhar nas primeiras horas da manhã, você não irá acordar e poderá continuar a sonhar com gatinhos e cachorrinhos, ou com o que quer que esteja sonhando. A atividade física é outra coisa importante para nos manter energizados no decorrer do dia. Ela também ajuda a dormir bem. Você pode pensar que se chegar cansado da escola ou trabalho, se jogar no sofá o ajudará a recarregar as baterias. Por mais que seja a última coisa que você queira fazer, experimente se exercitar em vez de ficar esparramado no sofá. Mesmo se for por 15 minutos, já serve. Isso não significa que é preciso ir à academia todos os dias. Tente fazer uma caminhada diária. Não precisa ser longa, meia hora andando já ajuda muito. Há 3 jeitos super fáceis de ficar mais animado durante o dia. Fazer trajetos curtos a pé em vez de usar o carro. Trocar o elevador pelas escadas e ficar em pé em vez de sentado sempre que possível. Se você trabalha de frente para um computador o dia todo, experimente usar uma mesa com regulagem para trabalhar em pé. Os polichinelos são ótimos exercícios para incluir na sua rotina diária. Eles trabalham o corpo todo e melhoram a circulação sanguínea. Não é necessário usar nenhum equipamento também, então esse exercício é ótimo para acabar com a sonolência pós-almoço. Ter uma rotina de sono bem estabelecida é super importante para ficar mais alerta todos os dias. Tente ir para a cama no mesmo horário todas as noites e defina um horário para acordar todas as manhãs também. Adultos que vão para a cama no mesmo horário durante a semana e nos fins de semana geralmente ficam menos cansados ao longo do dia e têm menos dificuldade de adormecer à noite. Assim como as plantas murcham quando não recebem água suficiente, nosso corpo não consegue funcionar direito quando precisa de hidratação. Tomar muita água durante o dia vai lhe ajudar a subir seus níveis de energia, quer você tenha a missão de escalar o Monte Everest ou só fazer compras no supermercado do bairro mesmo. O estresse consome grande parte da energia que você tem. Se tiver uma reunião importante ou uma prova difícil se aproximando, experimente estas dicas para desestressar. Ouça suas músicas preferidas, leia um bom livro, saia com seus amigos, experimente fazer yoga ou meditação. Há um monte de tutoriais de yoga gratuitos na internet. E a meditação é super simples também. Basta encontrar um lugar calmo para se sentar e se sentir confortável. Foque na respiração, inspirando e expirando devagar. É bom estabelecer um tempo limite também. Se nunca tiver meditado antes, comece aos poucos, praticando entre 5 e 10 minutos. Há inúmeros sons de meditação na internet que ajudam a acalmar a mente e a se concentrar. Qualquer coisa que o tranquilize é um jeito certeiro de se sentir renovado e aumentar seus níveis de energia. No entanto, se tiver experimentado tudo isso e ainda estiver se sentindo cansado, pode ser por outro motivo. A intolerância a certos alimentos pode fazer você ficar sonolento, desanimado e com um raciocínio lento. Intolerâncias a glúten, lactose ou ovo são muito comuns. As vitaminas também fornecem muita energia. Pode-se obter ferro de espinafre, brócolis, carne vermelha e peru. A vitamina D vem de cogumelos, peixes gordurosos, frutos do mar e, o mais importante, da luz solar. Leite, ovos e carne bovina são excelentes fontes de vitamina B12. Se mudar sua alimentação e pedir demais, é possível comprar suplementos vitamínicos na farmácia mais próxima. Isso vai ajudar também. O espírito natalino vem com as decorações de fim de ano. Luzes cintilantes, guirlandas e globos de neve fazem parte do conjunto. Nossos amigos peludos também gostam de brincar com elas, mas você sabia que esse material tem alguns perigos ocultos? Vamos dar uma olhada mais de perto nas dicas de segurança para animais de estimação em sua casa, tanto durante as festas de fim de ano quanto em qualquer outra época. O número 1 é o ouropel, a primeira opção para espalhar uma vibração de celebração. Esse enfeite também é conhecido por se espalhar por todo lugar. Você já deve ter notado isso se decorou uma árvore com ele. Os animais de estimação, especialmente os gatos, adoram esse tipo de decoração. No entanto, se eles comerem um pedaço de enfeite, podem ter problemas intestinais, sem mencionar os efeitos emocionais, além das consequências financeiras. A cirurgia para remover um objeto estranho pode custar muito caro. Não subestime o apelo de um objeto brilhante no cômodo e fique de olho em seus bichinhos. O número 2 são as luzes decorativas. Depois de terminar, você as coloca na caixa e elas passam um ano inteiro lá, emaranhadas.
Ao abrir a caixa no próximo ano, terá dificuldade para desembaraçá-las. Mas enquanto estiver desempacotando, seus animais de estimação podem comer as luzes ou levar um choque elétrico. Para evitar isso, uma solução é enrolar os cabos soltos com capas plásticas protetoras e pendurar as luzes em locais que não podem ser alcançadas facilmente. Algumas pessoas têm uma coleção de globos de neve. Elas ficam com essas bolas como lembranças dos locais turísticos que visitam. Outras as tiram de uma caixa com decorações de festas em determinadas épocas do ano. Esses objetos frágeis podem se quebrar facilmente. Não me pergunte como eu sei disso. Alguns contêm ingredientes perigosos não apenas para os bichos, mas também para as crianças. Diversas fontes veterinárias estão repletas do mesmo aviso. Mantenha seus animais de estimação longe dos globos de neve. Dito isso, o líquido dentro deles pode não ser apenas água pura, mas também 2% de etilenoglicol. Sem contar que tem um cheiro doce que pode atrair os peludos a prová-lo. O número 4 é sobre árvores de Natal e como elas podem se transformar em uma decoração amigável para os pets. Os veterinários dizem que as guirlandas e árvores artificiais podem ser mais seguras do que as reais. Elas não carregam o cheiro do exterior, portanto, nesse quesito, não atraem tanto os cachorros e gatos. Aqui a parte importante é não comprar uma árvore artificial coberta de flocos de neve. Mais uma vez, esses granulados podem ser prejudiciais para os nossos amigos peludos. Se você não gosta de comprar árvores artificiais, pode prender uma linha de pesca na sua e pendurá-la no teto para estabilizá-la. Quanto à água para ela, seu bichinho pode querer prová-la. Portanto, é melhor não adicionar aspirina ou outros produtos a essa água. Você pode cobrir o reservatório com papel alumínio para manter os animais afastados. Por fim, dá para colocar temporariamente uma tigela grande de água no mesmo cômodo que a árvore. Se o pet ficar com sede, ele poderá ir até a tigela em vez do reservatório. Você também pode considerar a possibilidade de fazer uma barreira na frente da árvore para torná-la menos acessível. Mas alguns gatos são selvagens. Eles encaram isso como um desafio e superam facilmente a maioria dos obstáculos. No entanto, a maioria deles não quer se incomodar com fita adesiva dupla face. Quando falei sobre globos de neve, incluí ímãs também. Será que são perigosos para os bichos? Nós os usamos para várias finalidades em nossas casas. Para começar, com a ajuda deles, exibimos nossas fotos ou anotações na porta da geladeira. Nossos amigos de quatro patas podem facilmente acessá-la. No entanto, esses ímãs de geladeira podem não ser tão prejudiciais quanto os chamados de terras raras. Os de neodímio, por exemplo, são o verdadeiro perigo, porque são muito potentes. Se você acidentalmente beliscar partes do seu corpo com eles, pode se machucar. Imagine esses carinhas como guerreiros. Quando se aproximam muito uns dos outros, podem atacar com uma super força para lascar e quebrar ímãs comuns. Você não gostaria de ter esse tipo perto de seus animais de estimação ou das crianças da sua casa. Os ímãs de terras raras são normalmente usados em coisas como discos rígidos, fechaduras de portas ou fones de ouvido, mas também como brinquedos, e não são especialmente tóxicos. Portanto, se o seu cão comer acidentalmente um deles, o ímã poderá sair do corpo dele de forma natural. Mas e se ele engolir 2 desses objetos superpoderosos? Não quero entrar em detalhes sobre esse cenário. Os intestinos fazem um loop para frente e para trás no abdômen, e se esses ímãs ficarem muito próximos um do outro, pois é. Aparentemente, as moedas de 1 centavo fabricadas nos Estados Unidos depois de 1982 também são perigosas. Elas contêm altos níveis de zinco. Você pode pensar, mas esse não é um mineral essencial para o nosso corpo? Sim, para o crescimento, cicatrização de feridas e muitos outros aspectos. No entanto, o corpo precisa de uma pequena quantidade dele. Em excesso, pode causar envenenamento. O zinco é encontrado em muitos objetos de metal, como parafusos, zíperes e joias. As moedas de 1 centavo cunhadas depois de 1982 têm núcleos de zinco cobertos por revestimento de cobre. Uma das causas mais comuns de envenenamento por zinco em animais de estimação são esses objetos. Plantas domésticas e buquês de flores também podem ser perigosos. Digamos que você tem um buquê de tulipas que deseja manter e seu gato parece muito engraçado tentando empurrar o vaso da mesa. Você não deve deixar que a curiosidade leve a melhor sobre ele. Aloe vera, Daphne, Hemerocalis, a lista é longa. A moral da história é que os gatinhos são curiosos e não devem comer plantas ou flores, porque elas podem ser tóxicas para eles. As próximas da lista são as baterias. O material ácido contido nelas pode vazar se forem atingidas por uma explosão. Imagine seu cachorro mastigando essa coisa acidentalmente.
Consequências graves e cirurgia imediata seriam o próximo passo. Quando digo baterias, também me refiro a itens como controles remotos, relógios e aparelhos auditivos. Eles também são alimentados por elas. O próximo item é a comida. Sim, eu sei como às vezes pode ser difícil comer enquanto seu bichinho olha para você e diz: "Eu também quero provar, me dê uma mordida, humano, por favor." Ok, deixa eu explicar os perigos para que você possa resistir à tentação de dividir sua comida com seu melhor amigo. O abacate é tóxico para pássaros e coelhos. As sementes de maçã e as amêndoas são ruins para os hamsters. Um mito é que os coelhos comem alface. Não é o caso. Por exemplo, a alface iceberg contém lactucarium, que pode ser prejudicial se o animal ingerir em excesso. Outro mito é que os gatos devem beber leite. Também não é verdade. O leite de vaca não é bom para eles porque, surpresa, a maioria deles é intolerante à lactose. Chocolate, alho, uvas e passas também podem ser perigosos para os pets. O grau de toxicidade de um item depende de vários fatores, como a espécie do seu amigo de 4 patas e a quantidade do produto potencialmente prejudicial que ele ingeriu. No final das contas, você conhece seu bichinho melhor do que ninguém e provavelmente já sabe quanto tempo ele leva para ir à caixa de areia ou qual é o cheiro dele. Portanto, esteja sempre preparado. Observe o comportamento do seu pet. Ele está com um apetite reduzido? É melhor manter tudo seguro. Quando digo animais de estimação, imagino cães, gatos e hamsters. Mas algumas pessoas têm bichos exóticos, como ursos, corujas ou crocodilos. A Global Federation of Animal Sanctuaries, algo como Federação Global de Santuários de Animais, na tradução, acredita que 5.000 tigres são mantidos por pessoas somente nos Estados Unidos. Esse número inclui zoológicos, mas a maioria vive com proprietários particulares. Os leões da montanha também são comumente vistos entre os pets exóticos. Talvez seja por isso que, de tempos em tempos, nos deparamos com notícias dizendo que algo deu errado com proprietários particulares de animais selvagens. Você tem um amigo de estimação? Se tiver, qual é o nome dele? Por que não nos contar nos comentários? Quer fazer um boneco de neve? Um que não vai derreter e que permanecerá intacto independentemente do clima? E que você também não precisa esperar pela neve para fazê-lo? Ficou intrigado, né? Então, deixa eu te guiar por todas as etapas deste projeto divertido. Em primeiro lugar, você deve preparar algumas coisas. Pegue uma caneta e um pouco de papel, pois vou citar todos os materiais necessários. Paper clay, tintas acrílicas, papel alumínio, alguns arames, palitos, cola e alguns pincéis para pintar e dar textura à sua mini escultura. Provavelmente, para sua surpresa, você não vai usar apenas paper clay para fazer as partes do corpo do boneco de neve. Você terá que começar com papel alumínio. Confie em mim, isso vai facilitar muito as coisas, mesmo que você não seja um escultor profissional. E sem falar que é mais barato também. Você só precisa modelar a forma dobrando primeiro o papel alumínio, e o próximo passo será envolvê-lo com paper clay. Agora, como você pode imaginar, a bola menor será a cabeça do seu boneco de neve e a parte que você mais precisará trabalhar. Afinal, você vai querer que ele fique lindo. A primeira coisa a fazer é pequenos orifícios para os olhos. Moldar a boca é mais simples. Com a ajuda de suas ferramentas de modelagem, é só fazer uma linha como base e seguir meu exemplo para dar alguns detalhes e profundidade. Em seguida, cole 2 bolinhas de paper clay nesses orifícios. Isso fará com que o rosto do boneco de neve fique mais realista do que só pintando os olhos dele. Afinal, os olhos são as janelas da alma. Fala sério, isso lembra um filme do Tim Burton, né? Ei, não posso esquecer do nariz de cenoura. E não estamos usando cenouras de verdade aqui. Está tudo tomando forma, quase. Arrase no estilo do seu boneco de neve com alguns acessórios depois de fazer as mãos dele.
Então, é hora de dar um pouco de cor. Mas atenção, isso exige precisão e paciência. E pronto! Olá, boneco de neve! Sabe de uma coisa? Agora que você sabe como fazer essa escultura, pode dar seu toque pessoal no design, ou até mesmo tentar criar seus personagens originais. E quem sabe até fazer um filme stop motion com eles. Boa sorte! Mal posso esperar para te ver andando no tapete vermelho de algum prêmio cinematográfico. Os ventos fortes tornaram esta terra gelada irreconhecível. Se você morasse na Austrália, há cerca de 100 milhões de anos, estaria usando jaquetas e suéteres. Mas, cerca de 220 milhões de anos atrás, essa caixa de gelo de terra estava presa ao que costumava ser a Pangeia. Este supercontinente incluía o que hoje é a Austrália, a Antártica, a América do Sul e até a África. Os cientistas descobriram que a Austrália seguiu sozinha, na mesma velocidade que suas unhas crescem, quando decidiu cortar os laços com a Antártica. Antes disso, a Terra era apenas uma bola gigante de gelo flutuante, e o Sol não era tão quente e intenso quanto hoje. Você está andando por um caminho de gelo no início do período Cretáceo, e está procurando algo para comer, mas as plantas são escassas. Sem luz solar, não há nenhuma fonte de energia para qualquer vegetação comestível, exceto o musgo. Portanto, encontrar um lanche decente seria como esbarrar em um unicórnio. Você espreita e encontra pegadas grandes com 3 dedos que levam ao que parece ser uma floresta congelada. Então, as segue, mas ainda não consegue descobrir a quem pertencem. Ao chegar a um beco sem saída, com a neve até os joelhos, percebe que está preso. De repente, ouve alguns rosnados vindos de não muito longe. Quando olha para sua direita, vê um grande terópode caminhando em sua direção. Ele é quase tão alto quanto uma girafa e tem dentes afiados como navalhas nas mandíbulas. Sortudo! Esse dinossauro é carnívoro e provavelmente o CEO do mundo pré-histórico comedor de carne. Os cientistas descobriram pelo menos 15 outras espécies de dinossauros, incluindo um carnívoro polar de 7 metros de comprimento e um predador menor que poderia facilmente fugir de seus companheiros maiores. Você tenta nadar na neve espessa enquanto o monstro, com aqueles dentes grandes, está vindo em sua direção. Ainda bem que algumas árvores impedem que ele se mova rápido o suficiente. Você consegue desenvolver um bom ritmo, levanta cada perna acima da cintura e chega a tempo. Então, atravessa a neve e se abaixa entre algumas árvores nuas à medida que ele se aproxima. A sorte esteve do seu lado dessa vez, mas ele voltará para buscá-lo. Fósseis de plantas e folhas mostram que, naquela época, a Antártica não era tão fria quanto hoje. O mesmo vale para o correspondente do norte, o Alasca. Ainda assim, viver entre 70 a 100 milhões de anos atrás não era tão confortável. O T-Rex era o rei indiscutível dos dinossauros. Os cientistas encontraram ossos e fósseis em lugares secos como Montana e Texas, mas ficaram chocados quando acharam fósseis de T-Rex no Alasca. Também havia fósseis de dinossauros com chifres, pescoço longo e penas na região ártica. Mesmo que o T-Rex fosse um predador de ponta, não era tão rápido quanto se pode imaginar, mas seu tamanho era suficiente para fazer você correr para salvar a sua vida. Uma das refeições favoritas dele era um dinossauro com bico de pato do tamanho de um elefante chamado Edmontossauro, que vivia em áreas geladas. Essa criatura provavelmente era migratória e lenta, e não seria capaz de encontrar nenhum abrigo para sobreviver em condições adversas. Suas mandíbulas mostram que era comedora de plantas e tinha que encontrar algumas verduras para mastigar onde quer que fosse.
o Edmontossauro estava constantemente em movimento, pois caminhava em vez de correr. Os cientistas afirmam que sua velocidade era incrivelmente lenta, de cerca de 2 km por hora. Até mesmo uma tartaruga poderia ultrapassá-lo. Se você fosse um dinossauro naquela época, enfrentaria uma das decisões mais desafiadoras de sua vida: morar com mamãe e papai ou obter sua própria casa. Não, na verdade, a escolha era ficar durante o inverno ou fugir. Os dinos que permaneceram nas terras geladas faziam ninhos e permaneciam ali o ano todo. Alguns cientistas discutem se esses animais polares eram de sangue quente ou frio. Mamíferos e pássaros têm mecanismos internos para se aquecer, como usar os músculos e o metabolismo. É por isso que nossos corpos estremecem quando estamos congelando. Os répteis precisam se aquecer ao sol ou deitar ao lado de qualquer coisa que produza calor para absorver o calor e se recarregar pelo resto do dia, assim como você carrega seu celular. Mas eles não tinham telefones naquela época. Você continua buscando algo para comer. Seu estômago está roncando e a sensação é a de que está ficando mais fraco. O vento aumenta e joga um pouco de neve. Que bom que você está usando um casaco grosso e uma calça apropriada. Mas está ficando cansado e precisa encontrar um lugar para descansar. Mas no deserto, ficar em um lugar é como se oferecer como um buffet aberto para qualquer predador. Você foge e consegue entrar em uma pequena caverna para escapar da nevasca que se aproxima e inicia uma pequena fogueira para se aquecer. Mas se vira para dentro da caverna e percebe que ela se estende ainda mais. Aí faz uma tocha e entra. Os cientistas disseram que alguns dinossauros podem ter se enterrado para sobreviver às tempestades. Eles encontraram algumas estruturas no sul da Austrália que se assemelhavam a um habitat para enterrar criaturas cerca de 100 milhões de anos atrás. Depois de caminhar por horas, você finalmente chega ao outro lado da caverna. Mas desta vez, o tempo está bem melhor e o céu está claro como cristal. Você percebe pequenas pegadas que levam até o rio. Estranhamente, não há nenhuma crosta de gelo na água. Então, coloca as mãos em concha e toma alguns goles rápidos. De repente, uma grande sombra o cobre. Você se vira e vê um enorme dinossauro emplumado com olhos esbugalhados. Ele se parece e se move como um velociraptor e está olhando diretamente em sua direção, como se você fosse apenas um lanche. Você se levanta devagar, pois sabe que não pode fugir dele. Então não tem escolha, a não ser lutar contra ele. Mas então outra figura aparece nas proximidades. Um pequeno herbívoro chamado Leaelinasaura, andando sobre duas pernas e com uma longa cauda, vem tomar um gole de água do rio. A atenção do carnívoro se voltou para ele, o deixando de lado. Do nada, um terópode gigante surge de trás da floresta congelada e o persegue. Você corre de volta para onde não estava a caverna, tentando não ser visto. Os humanos ainda não estavam no roteiro. 7 milhões de anos atrás, Homo sapiens se separou dos macacos, tornando-se uma espécie totalmente independente, entre cerca de 300 mil e 200 mil anos atrás. Os neandertais também prosperaram. Enquanto o Homo sapiens vivia e prosperava na África, os neandertais migravam para partes da Europa e da Ásia e foram os primeiros humanos a viver na Idade do Gelo. Cientistas afirmam que os neandertais não podiam competir com o Homo sapiens e lentamente desapareceram, alguns deles se integrando aos Homo sapiens. A Terra já passou por 5 eras glaciais. Elas são poderosas o suficiente para mudar a estrutura física da Terra permanentemente e são parcialmente responsáveis pelo design da paisagem. Na verdade, estamos no meio de uma idade do gelo, que já dura 2 milhões e 600 mil anos, mas por acaso, vivemos nos intervalos de períodos mais quentes que podem durar dezenas de milhares de anos. Os neandertais eram mais baixos e atarracados do que o Homo sapiens. Eles tinham narizes mais largos e grandes crânios. De acordo com os cientistas, viviam em cavernas e confeccionavam roupas e ferramentas de pedras e ossos. E também possuíam dentes planos em suas mandíbulas para roer e mastigar, assim como o Homo sapiens. A Idade do Gelo desempenhou um papel essencial para o Homo sapiens se adaptar e sobreviver. Em suas cavernas, seus representantes puderam desenhar cenas de caça e coleta, e foram os primeiros a aproveitar o poder do fogo para se aquecer, se proteger, iluminar e cozinhar. E também usaram um sistema avançado de costura de roupas, com agulhas de osso e peles de animais, para fazer casacos grossos para se aquecer. Ah, que dias, hein? Se você fizer uma bola de neve e quiser derretê-la usando um isqueiro, pode esquecer, não vai dar certo. Primeiro ela vai ficar preta, depois começará a sumir, mas sem se transformar em água. Não há nada de sobrenatural sobre esse fenômeno.
A neve está derretendo, mas você não vê por causa da estrutura dos flocos. Eles meio que absorvem a água derretida, que se junta ao restante da bola de neve. Já as marcas pretas de carvão são apenas resquícios de fuligem deixados pelos fluidos do isqueiro. Um estudo feito em 2017 sugeriu que as pessoas tinham acidentalmente criado uma bolha protetora ao redor do planeta. Tudo graças a décadas usando ondas de rádio de baixa frequência. Isso teria formado um casulo artificial que blinda o planeta contra a radiação e as labaredas solares. O hélio pode fazer sua voz ficar esganiçada e ajuda os balões a flutuarem no ar. E sabia que ele pode ser ainda mais legal? É só tentar resfriá-lo a uma temperatura extrema de menos 273 graus, que é logo acima do zero absoluto. Então você verá esse gás se transformar em um superfluido, o que significa que ele consegue se mover sem fricção. Nesse estado, pode fazer coisas super bizarras, como vazar através de materiais que parecem ser sólidos, ficar inerte enquanto o recipiente no qual está é girado e até subir nas paredes do tal recipiente. A água pode congelar e ferver ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo. Nesse caso, a substância pode ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Mas é preciso ter uma pressão e temperatura específicas para tornar isso possível. Os cientistas descobriram um novo estado da matéria. Ele é conhecido como cristal do tempo. Criado em laboratório, é um conceito que é insano demais de se entender. Essa estrutura se repete regularmente no tempo e não no espaço. Em 2020, alguns cientistas até afirmaram ter testemunhado 2 cristais de tempo interagindo. Há mais micro-organismos em uma colher de chá de terra do que pessoas no nosso planeta. Bactérias, insetos microscópicos, algas, ácaros, fungos, besouros, minhocas, pode escolher. Ou seja, o solo debaixo dos seus pés é uma das maiores concentrações de biomassa que existem. Faça um furo na lateral de uma garrafa e deixe a água vazar por ele. Depois, aponte uma caneta a laser para a garrafa. Você verá o feixe de luz ser pego por essa pequena cachoeira e curvar para baixo. Isso acontece quando a luz viaja através de um material denso, no nosso caso a água. Aí ela atinge uma barreira com algo que tem densidade menor, como o ar. E isso faz a luz curvar. Nossa Lua tinha uma atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás. Elas lançaram imensas quantidades de gás, trilhões de toneladas. A quantidade foi tão imensa que o gás não teve tempo suficiente para sair do espaço. E foi assim que uma atmosfera foi formada. Os ovos de aves têm formatos diversos, e a aparência deles parece estar relacionada com a habilidade de voo do animal que o botou. Quanto mais forte for o voo, mais elíptico e pontudo o ovo será. Já as espécies que mal saem do chão botam ovos ovais ou redondos. Além disso, o comprimento sempre está relacionado ao tamanho do corpo da ave. Se você deixar um deles cair na sua cozinha, terá uma bagunça e tanto para limpar. Mas tudo muda se você o deixar cair em um corpo de água com profundidade de, digamos, 20 metros. A pressão de lá é 2 vezes maior do que a do nível do mar e protegerá o ovo, como um escudo improvisado. É bem provável que o telhado da sua casa esteja cheio de partículas de poeira extraterrestre. Chamadas de micrometeoritos, elas têm menos de 400 microns de tamanho. Isso é cerca de 1/3 de um grão de areia. Os cientistas acreditam que aproximadamente 100 bilhões de micrometeoritos caem na Terra todos os anos. Em média, o oceano tem a profundidade de 8 edifícios Empire State, empilhados um sobre o outro. E existe um lugar ainda mais profundo, a Depressão Challenger, o ponto mais profundo da Fossa das Marianas e dos oceanos. Lá cabem 25 edifícios Empire State. A água gelada demora mais a congelar do que a quente. Isso é conhecido como o efeito Pemba. Um dos motivos, mas não o único, é que quando a água quente começa a esfriar, a massa diminui. Isso acontece porque um pouco do líquido evapora. Então, sobra menos para congelar, fazendo o processo ser mais rápido. Por outro lado, a água fria aquece mais rápido do que a quente. A velocidade desse processo depende da diferença de temperatura entre o líquido e o ambiente. É por isso que a fria precisa de menos tempo para absorver o calor. Mas isso não quer dizer que ela ferverá mais rápido do que a quente. A Zelândia é um continente submerso no Oceano Pacífico. Ele geralmente é descrito como um fragmento continental ou um microcontinente.
Sua área é de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, quase a metade dos Estados Unidos. Ele ficou submerso cerca de 23 milhões de anos atrás. A Nova Zelândia é a parte maior da Zelândia, que ainda está acima do nível do mar. As pessoas continuam evoluindo. Os cientistas vêm acompanhando milhares de anomalias humanas. E parece que alguns genes prejudiciais estão aos poucos sendo expulsos do nosso DNA. O mercúrio é um dos poucos metais que continuam em sua forma líquida em temperatura ambiente e pressão padronizadas. Isso porque os átomos dele têm elos extremamente fracos que os ligam uns aos outros. Pesquisadores afirmam que os grandes primatas, como orangotangos e chimpanzés, não gostam de música. Não mesmo. Estudos mostram que eles não conseguem identificar a diferença entre os gêneros musicais mais opostos. A música é apenas um barulho sem sentido para eles. Você só precisa de uma gota de algum líquido, de uma impressora 3D de última geração e de algumas horas de trabalho para fazer o menor spinner de todos. A largura dele será menor do que o de um fio de cabelo seu. Bem, os pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge conseguiram fazer isso. Um camelo consegue tomar até 110 litros de água em pouco mais de 10 minutos. Esse líquido todo é armazenado no fluxo sanguíneo do animal. Já sua corcova é cheia de gordura e responsável por nutri-lo quando há pouca comida disponível. Alguns animais marinhos, como os salmões e as tartarugas, usam o campo magnético do nosso planeta para encontrar o caminho para casa. Em sua forma gasosa, o oxigênio é incolor e não tem cheiro algum. Mas quando está em estado líquido ou sólido, ele fica azul claro. Após ser engolida por um buraco negro, uma estrela é despedaçada pelas enormes forças gravitacionais de lá. Algumas partes dela ainda continuam viajando para dentro do buraco. O resto se transforma em um jato gigante de plasma e é ejetado com tanta força que viaja centenas de anos-luz no espaço. Além de ajudarem você a respirar, seus pulmões também produzem células sanguíneas. Elas são responsáveis pela coagulação e interrompem o sangramento. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas células minúsculas por hora. Não muito tempo atrás, cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros deveria ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Ao que tudo indica, 2 espécies deveriam ter sido agrupadas desde o começo. A dos carnívoros, que tinham quadril de lagarto, como o Tiranossauro Rex, e a dos herbívoros com quadril de pássaro, como o Estegossauro. Somente 2 letras não aparecem na tabela periódica, a J e a Q. Gire uma bola quando estiver prestes a soltá-la, e ela voará no ar enquanto cai. Esse fenômeno é chamado de efeito Magnus. Você pode vê-lo em alguns esportes, como no tênis e no beisebol. O som viaja quase 4 vezes mais rápido debaixo d'água do que no ar. É por isso que os mergulhadores costumam ter dificuldade em identificar a direção do som. As bananas contêm potássio, e esse elemento é levemente radioativo. A boa notícia é que seria preciso comer 10 milhões de bananas para ser afetado negativamente por essa radiação. Existe um aparelho que consegue apagar o fogo com a ajuda de ondas sonoras. Ele é chamado de extintor sônico. Há lagos e rios subterrâneos nos oceanos. Eles são conhecidos como lagos de salmoura. A água deles é mais salgada e mais densa que a do mar. Os lagos de salmoura têm margens e, às vezes, até ondas. As estrelas parecem estar piscando por causa da turbulência na atmosfera terrestre. Ela faz com que a luz das estrelas se mova para uma direção diferente antes de chegar aos seus olhos. Isso dá a impressão de que a luz está balançando. A água leva 1000 anos para completar sua contínua jornada ao redor do mundo. O processo todo é conhecido como correia transportadora oceânica. O bismuto é um metal branco, quebradiço e brilhante que possui tom rosado. Se você derretê-lo e depois deixá-lo esfriar bem devagar, ele formará cristais cúbicos iridescentes. Nos desertos da Califórnia, as pedras se mexem sozinhas. Algumas dessas rochas navegantes são pesadas, com até cerca de 300 quilos. A maioria delas se move em linha reta, enquanto outras criam viradas ovais. Quando o vento pega pequenas gotas de lava de vulcões ativos, as carrega por quilômetros de distância. Essas gotículas se esticam, formando fios superfinos de vidro, chamados de cabelos de lava. Alguns fios podem ter até 2 metros de comprimento. O deserto rosa surge em locais áridos que ficam alagados de vez em quando. O meio ambiente fica sempre mudando de seco para úmido e vice-versa.
Isso faz com que os cristais de gesso prendam grãos de areia, formando pétalas.